O que impede você de viver uma vida plena e abundante? Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou José Eduardo, muito prazer. Você já achou o que está procurando? Faça as pazes com o seu agora. Faça as pazes com o seu momento presente. Mas por que estamos ligados tão ao nosso passado? Bem, é porque o nosso passado tornou-se a nossa identidade, e isso de forma inconsciente. Mensagens mentirosas como sacrifique agora para prosperar num futuro. Pois, na verdade, se você fizer isso, você estará semeando desgraça para o seu agora, para o seu momento presente. Cada sacrifício vivido no seu agora, no seu presente momento, é viver no seu inconsciente do seu dia a dia. Você não deve sacrificar o seu presente momento, pois não haverá nenhum futuro glorioso. O passado é algo que fica na sua memória e também no futuro. É algo que você simplesmente projeta e note que mesmo você pensando algo do passado, só está na sua memória. Você não está lá no passado. E mesmo que você venha a projetar algo para o futuro, note, você não está lá no futuro, pois você sempre esteve aqui no presente momento e não lá no passado e nem no futuro imaginário. O aqui e agora, o momento presente, é tudo o que eu e você tem. Não existe passado e nem futuro, é apenas algo imaginário que está apenas na sua cabeça, na sua mente conceitual, pois você sempre estará no mesmo lugar. Pois o que muda são as coisas externas, o mundo da forma. O que muda é o seu corpo, que muda com o decorrer do tempo. A sua rua, as casas da sua rua, mas a sua vida aqui dentro nunca vai mudar. Você pode mudar a sua condição de vida, que é externo, que é efêmero, que é passageiro, mas a sua vida nunca vai mudar, porque a vida aqui dentro é eterna. A vida é sempre e sempre foi no aqui e agora. Por isso, o melhor não está por vir. O melhor é agora. Agora preste bastante atenção nesses versículos para fazermos algumas reflexões. E esse versículo ele se encontra lá no Evangelho de Mateus e que diz bem assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Note que a palavra vida se refere à vida que existe dentro de cada um de nós, e não a condição de vida, e não a condição de vida do mundo externo. Bem, prosseguindo, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos
quanto ao que vestir. Não é a vida, e a maioria ignora esse detalhe, a vida que está aqui dentro. Mais importante do que a comida e o corpo, mais importante do que a roupa, perceberam? Que a vida é mais importante do que a condição de vida? Prosseguindo. Observem as aves. Parou para perceber? Observar. Percepção. Observem as aves do céu. E esse observar é de forma consciente e não de forma inconsciente. E não observar com sua mente conceitual. Observem as aves, porque, caso contrário, você não vai perceber o detalhe do presente da vida. E ele fala: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Prosseguindo. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam, observe de forma consciente. Como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Pararam para perceber? Infelizmente, a maioria se perde com a beleza das cores das roupas e não percebem a mais pura beleza da flor criada por Deus. Prosseguindo no versículo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Pararam para perceber? Por isso, aprenda a observar, aprenda a honrar os pássaros e os lírios do campo. Pois quando você perceber, pois quando você tiver essa percepção, você vai aprender, vai perceber que o Pai sempre, sempre cuidou de vocês. E por que ao perceber de forma consciente, você vai cuidar mais da sua vida, que há dentro de você? E isso vai se expandir de uma forma abundante. No Evangelho de João, ele nos ensina que eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Viver em abundância é viver no agora e não viver de um passado ou de um futuro que não passa de uma ilusão. Só está na sua mente. Por isso, viver no agora é estar apaixonado pelo seu momento presente. Se você não aprender a honrar os pássaros e os lírios do campo, você não irá viver e não irá dar valor no aqui e agora, que é o presente, a vida que há em você. Você nunca viveu no passado, você nunca viveu no futuro, somente no aqui e no agora. Mas qual é a única transformação possível? De forma tão ansiosa que
não vai ser desta forma, pois ansiedade é estar num lugar e a mente num outro, num futuro ou num passado. Por isso, não julgue para não ser julgado, porque se você julgar, note, não é você, mas é a sua mente conceitual que julga. E quando isso acontece, é fazer julgamento de si próprio, vivendo ansioso e até mesmo depressivo. Há quanto tempo você julga a situação em que você se encontra? O que vai tirar você dessa situação é ter a percepção de estar no presente, no agora. É viver como os lírios do campo e as aves do céu. É aceitar as coisas como elas realmente são. Não com base na sua mente conceitual, preso no passado e num futuro imaginário. A consciência é um estado de presença e você é a consciência, pois o único lugar onde pode ocorrer uma transformação verdadeira na sua vida é somente no aqui e no agora, através da consciência que emerge através de você. Tenha gratidão. Gratidão não é ficar falando obrigado, obrigado toda hora. Mas gratidão é um estado de ser, é um estado de espírito. Bem, no Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina que para não julgar, para não ser julgado, pois da mesma forma que você faz isso, sai e volta. Pois o inferno mental nasce da condição de julgamento da sua própria condição de vida. Por isso, só o estado de presença pode dissolver toda essa dor emocional. A libertação do passado só é através da aceitação do presente. Saiba acompanhar o tempo cronológico da sua vida. O tempo cronológico é o tempo que usamos de forma prática na nossa vida através do calendário. Você usa o tempo cronológico, mas você não perde dentro dele. Bem, eu vou explicar o tempo cronológico. Você usa baseado no calendário para você cumprir as suas tarefas do dia a dia. No tempo cronológico, você pode até voltar no passado para se ressignificar, para poder aprender com o passado. Você pode até ir no futuro. Você pode ter uma imaginação criativa de ter algo, de almejar algo, mas lembre-se, você sempre estará satisfeito com o que tem no seu momento presente. Agora, todo sofrimento nasce pelo acúmulo, pela carga do tempo psicológico. O passado corrói o seu momento presente. Isso faz refletir lá no futuro, fica respingando lá no futuro, fazendo você ficar com medo e ansioso. E isso faz criar uma resistência. A resistência é um dos sistemas de defesa do nosso inconsciente. E ele é o grande vilão que nos paralisa no momento presente. E essa resistência também é conhecida como o corpo de dor. O corpo de dor é um parasita. É um parasita inconsciente e imaginário dentro de cada um de nós, querendo se alimentar dos gatilhos mentais do mundo externo,
fazendo desencadear medo. É claro que ter medo é algo normal, mas muitos se confundem com o medo psicológico. O medo normal é uma reação instintiva diante de um perigo iminente, diante de uma situação. Você se deparar com uma onça, é claro que o medo, de forma instintiva, vai acontecer. Agora, o que não pode é ficar com medo pensando na onça estando dentro da sua casa. E isso é o medo psicológico. O medo psicológico é um fantasma do passado e futuro e que nos assombra no nosso presente momento. E que faz gerar uma crença implícita que não somos bons o suficiente, uma sensação de escassez. Mas quais as coisas que precisamos realmente entender e encarar? Forças restritivas te impedem de viver uma vida natural? Como resistência, negatividade, corpo de dor, medo psicológico, sentimento de incapacidade. Por isso é preciso conhecer a ti mesmo. O reino dos céus é como um grão de mostarda que, plantada, nascerá uma grande árvore. Não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu. O reino dos céus está dentro de vós. Por isso perceba que o tesouro está e sempre esteve dentro de você. O maior poder do ser humano não está no passado e nem no futuro, mas na vida do aqui e agora. Você fica perdido devido ao passado e um futuro imaginário, e por isso não fica mais conectado com a vida no aqui e agora, o estado presente. Dentro de você existe um solo sagrado, onde ninguém pode pisar, pois esse solo é divino, pois você é vida, vida presente, onde o seu pensamento emerge desse solo divino, pois esse é o reino de Deus que sempre esteve dentro de você. Então, qual é a coisa mais importante que você pode alcançar na vida? É você saber separar consciência do pensamento, pois você não é pensamento, você é consciência, pois esse é o propósito principal da sua vida. Pois quando não há a separação da consciência do pensamento, você se torna algo dominado pelo seu próprio pensamento conceitual. Pois você se torna suas próprias opiniões e por isso você se perde, não tem mais a percepção e não vive o seu momento presente. Esse problema emocional, como dores psicológicas, sofrimento, ódio, culpa, inveja, depressão, ciúme, ansiedade, mágoas, preocupação, pois isso ajuda ou te atrapalha? É claro que te atrapalha. Pois a maior parte disso, ela é totalmente desnecessária, porque ninguém causa isso em você. Pois é você que os cria de forma imaginária em si mesmo. O sofrimento psicológico é uma não aceitação. É algo que sofreu e você não aceita, mas a aceitação
te liberta disso. Não defenda o seu sofrimento. Tenha bom ânimo, pois no mundo tereis a tribulação. Por isso, perdoe. Perdão é aceitar como ele é aceitar como ela é. Amar os seus inimigos, pois amar e perdoar os seus inimigos é amar e perdoar a si próprio. No Evangelho de Lucas, Jesus nos ensina que não julgue o mundo pelo seu ponto de vista conceitual. Por isso é preciso separar pensamento e consciência. Caso contrário, viverá de forma inconsciente. É preciso entender que a aceitação é preciso. Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem, pois eles agem de forma inconsciente. Pois se a sua opinião é a sua aceitação, essa aceitação se torna a sua identidade, ou seja, vive de forma inconsciente. Não se opõe à vida, porque Deus é a vida e é essa vida que está dentro de você. Você só precisa viver no agora. Bem, no Evangelho de João, Jesus ele nos ensina que o Pai está dentro de você, pois há uma centelha divina dentro de cada um de nós. Esse falso eu, que é o inconsciente, ele é o pai da mentira, agindo de forma inconsciente, coisas do passado, coisas feridas do passado e de um futuro ansioso. Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Perdoa. Fica a dica. E se você se identificou com este vídeo, compartilha, se inscreve, dá um like, comenta. Desejo a você força, fé, coragem e saúde em abundância. E até o próximo encontro.